Então, né? Tava lá eu mexendo no meu Twitter, logo depois do episódio de The Last of Us, e do nada, assim, e isso na noite de domingo, né? Na noite de domingo, depois da derrota do Flamengo pro Cruzeiro. E aí começa a pipocar informação de Vene Big House, né? O famoso Vene Casa Grande, de que o Flamengo estaria tentando contratar o João Félix. Hashtag aquele, até porque não existe outra pessoa com esse nome até onde eu sei. Eu olhei assim e cara, que bizarrice é essa, cara? Do nada. E aí, obviamente, tem todo aquele negócio, né? De que no Flamengo, cara, quando o Flamengo perde um jogo de forma muito chocante assim, sempre sai uma notícia meio mirabolante, tá ligado? Tipo assim, irmão, se chegasse um dia assim do Flamengo tomar uma goleada assim, 6-1, 7-1, no outro dia sai a notícia, o Flamengo estuda a contratação de Lamine Yamal, tá ligado? Seria uma parada dessa. Então assim, só aí eu já começo a duvidar um pouco dessa notícia. Talvez até seja viável, porque a gente tá falando de um cara que tá extremamente em baixa na Europa. Embora eu ache que, se for pro João Félix ir para outro clube, assim, de fora das top 4 ligas europeias ali, eu acho que faria muito mais sentido ele voltar pro Benfica do que sair da Europa, honestamente. Porque ele jogou muito pouco no Benfica, né, antes de ir pro Atlético de Madrid, mas é um clube que, pô, é onde ele foi revelado, é a casa dele, é um lugar que ele seria acolhido, teria muito carinho. Ele teria todo o contexto necessário para ele voltar a jogar um bom futebol e com regularidade. Eu ainda duvido que talvez ele conseguisse manter isso por muito tempo, porque o problema do João Félix é que ele vive na João Félix Lândia. Ele vive no mundo da maionese. Então eu acho que mesmo no Benfica ainda era capaz das coisas não funcionarem. Fala, Weevil. Acho que o Felipe Luiz poderia treinar em Portugal. Acho que o FL poderia treinar em Portugal primeiro. A questão da língua, né, seria superada, né? Porque ele não teria dificuldade nesse aspecto, né? Mas ainda assim, cara, não sei se os três grandes ali portugueses iriam apostar no Felipe Luiz, não, viu? Honestamente, eu acho que não. Até porque eu acho que para os principais clubes ali de Portugal, o entendimento deles é que, assim, cara, técnico no futebol brasileiro geralmente é os menores técnicos de lá, né? Porque, por exemplo, você vê um cara como o Arthur Jorge, que não estava treinando um clube top 3 de Portugal, aí ele vai pro futebol brasileiro, chega aqui e ganha Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então eu acho que pro pessoal de Portugal o entendimento deve ser que o nível do futebol brasileiro é abaixo em questão de tática, então não faz sentido trazer um treinador de lá, sei lá, é só especulação. Mas enfim, continuando aqui a questão do João Félix, beleza, acho que faria mais sentido ele ir pro Benfica, mas vamos supor que ele viesse pro Brasil. Aí eu vi essa fala aqui do Vitor Birner. O João Félix sempre se colocou acima dos clubes. Tecnicamente ele é melhor que o Arrascaeta. Essa primeira parte de que o João Félix se coloca acima dos clubes, eu não posso comentar isso porque, sei lá, não me parece ser o caso. Acho que a questão do João Félix é simplesmente, cara, que ele não dá muita importância para futebol, cara. Eu acho que é simplesmente isso. No geral, cara, você vê em toda a passagem do João Félix, às vezes ele até começa bem, mas ele meio que vai perdendo o interesse, cara. Eu acho que o problema do João Félix é total interesse. Eu acho que ele não gosta tanto de futebol a ponto dele querer se esforçar de verdade. Você vê muitas vezes jogos do João Félix, cara, e ele tá murcho ali em campo, ele tá meio... tá com a cabeça meio que nas nuvens. Honestamente, eu não acho que o problema dele seja que, ele quer ser paparicado, ele quer ser bajulado. Eu não acho que seja isso, não, honestamente, cara. Acho que o problema é que ele realmente... Ele não se importa, sabe qual é?
Ele não tá dando uma foda pra isso. E aí a segunda parte aqui, tecnicamente ele é melhor que o Arrascaeta. Aqui é uma coisa, cara, que me deixa doente, irmão. Porque assim, cara, o João Félix não apareceu pro futebol ano passado, gente. O João Félix apareceu no Benfica na temporada 2018-2019. Vocês sabem quanto tempo faz de temporada 2018-2019? Faz 6 anos, cara. E mesmo assim, um monte de gente continua falando do João Félix como se ele fosse um guri que acabou de subir pro profissional. Gente, tá na hora de começar a tratar o João Félix pelo que ele faz e não pelo que ele poderia fazer. Porque sempre que falam do João Félix, é sempre o João Félix do futuro. O João Félix é o jogador do futuro. Ele é sempre se o João Félix... porque o João Félix pode... É o João Félix hipotético. Tem um Neymar hipotético? Pronto, tem um Neymar hipotético e tem o João Félix hipotético. O João Félix hipotético, ele é melhor que o Messi. Porque os caras sempre que vão falar do João Félix, eles dão méritos ao Félix que ele não tem. Ele não tem esses méritos. Ele não tem mérito para ser tratado como uma promessa. Ele não tem mérito para ser tratado como craque. Aí me diz uma coisa. Pelos últimos 5 anos de futebol... João Félix Luri mandou uma mensagem pelo Pix. Que isso, Luri, você não quer o craque do Joãozinho Feliz no cheirinho kkk, isso por causa do seu rancor do Atlético de Madrid. Sai daí, doido. Eu já sofri demais com ele no Atlético de Madrid, irmão. Eu já paguei minha penitência. Sai daí. Oxi. Ó. Pelos 5 últimos anos de futebol, qual é o sentido de você dizer que ele é melhor que o Arrascaeta? Me diz. É porque ele joga na Europa? É porque ele joga na Europa. Não, o João Félix passou pelo Atlético de Madrid, pelo Barcelona, não sei o quê. Então, automaticamente, ele é melhor que qualquer jogador que tá no Brasil. Cara, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tivesse falando de um cara que não, o cara tá jogando bem na Europa, tá se destacando no campeonato espanhol, no campeonato inglês, no campeonato italiano. Agora um cara que faz 5 anos... Faz 5 anos que esse brother tá se arrastando, tá cagando pra futebol e o cara abre a boca pra dizer, não, ele joga mais do que o Arrascaeta. Meu filho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu abrir a boca pra dizer assim, não, cara, o Ansu Fati tecnicamente é melhor que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, Botafogo, tá agora no Zenit. Que propriedade eu tenho pra dizer que o Ansu Fati é melhor que o Luiz Henrique? Porque o Ansu Fati surgiu com um potencial absurdo. Mas foda-se o potencial, cara. Se o cara não coloca em prática, não faz sentido você ficar dando esses méritos pro cara. Por exemplo, por que todo mundo respeita o Lamine Yamal agora? Porque faz 1 ano e meio que o Lamine Yamal tá destruindo no jogo, jogando bola. Tanto no Barcelona quanto na Espanha. Por que tá todo mundo agora dizendo que o Lamine Yamal é o segundo melhor adolescente depois do Pelé? Porque ele tá mostrando isso em campo. Essa que é a diferença. O Lamine Yamal não recebe todos os elogios que ele recebe por potencial, por conjectura. Se o Lamine Yamal... porque quando o Lamine Yamal... porque se o Lamine Yamal tiver focado... porque se o Lamine Yamal tiver bem fisicamente... Não é se. A gente tá vendo o que ele tá fazendo. Entendeu? Essa é a diferença. Mas com o João Félix é sempre o futuro. Não, porque se ele vier, se ele tiver motivado, se ele quiser, se ele tiver com vontade, se ele botar a cabeça no lugar, se, porra! E se eu tivesse 2 asas, eu era um pássaro, porra. Sério, cara, é um negócio que me tira muito do sério isso aqui, cara. Me tira muito do sério, irmão. Mas eu também me incomodo no futebol de seleções, tipo assim, irmão, me diz, por que o João Félix ainda é convocado por Portugal e por que o João Félix ainda ganha tantos minutos por Portugal? Alguém me explica?
eu não sou português, mas eu assisto a seleção de Portugal jogar e eu vejo o João Félix. A sensação que eu tenho é que o João Félix, até hoje, ele é convocado e ele ainda joga por Portugal porque estão esperando que ele vire aquele craque absurdo que dizem que ele vai virar. Por isso que ele ainda joga. Porque pra mim não faz nenhum sentido. Se você olhar pra isso aí, não, Yuri, Portugal não tem outro cara na posição do Félix pra ser convocado. Aí fudeu, irmão. Aí tem que derrubar o futebol português e começar do zero. Tá ligado? E o pior de tudo, cara, é que eu sei como o brasileiro, ele dá importância pra mídia. Então assim, se o João Félix pingar aqui no futebol brasileiro, ninguém vai querer saber se nos últimos 5 anos esse cara tá andando pra futebol. Ninguém vai querer saber. Ele vai chegar aqui com status de astro, com status de craque, com status de, meu Deus, é o novo Romário voltando pro Brasil. E os caras que não assistem ele jogar vão dizer, não, o João Félix chega no futebol brasileiro como o melhor jogador do Brasil. É isso que vão dizer. Eu tenho certeza, porque eu conheço a forma como os caras aqui levam as coisas. O João Félix vai pisar aqui no Brasil e vão dizer, não, hoje o João Félix pisa no Brasil como o melhor jogador da América do Sul. Por quê? Porque ele jogou no Barcelona, porque ele jogou no Chelsea. É isso que vão dizer, cara.